Bom, pessoal, então vamos continuar. Então, como eu estava falando, como eu falei aí, esse esboço 2D, ele é muito útil para visualização. Eu acho ele melhor do que o 3D. Tem muita gente que diz, não, eu prefiro o 3D, mas eu acho que é mais elegante, é mais, se você dominar essa ferramenta, aí você vai poder justamente resolver muitos exercícios utilizando esse esboço. Então, por exemplo, vamos mostrar essa equação aqui, ó. Essa equação é a equação do fluxo. A gente já falou dessa equação de fluxo no primeiro módulo. Mas aqui nesse caso, ó, você vê aqui, ó, a integral de B escalar ds. ds é o elemento de área. Por exemplo, você pegaria uma pequena área aqui, ds, ó, uma pequena área ds, que seria a área esta dx vezes dy. Se o B fosse constante em toda a área, ele podia sair para fora. Não, ele é variável. É variável, então você tem que calcular o produto escalar entre o B e o ds. Geralmente, nessas situações aí, a gente coloca o B coincidindo com o ds. Então, se eles coincidem, o ângulo zero, esse cosseno de zero é 1, é o fluxo máximo. E aqui, externamente, você só tem o quê? A variação do fluxo no tempo. Aí, em relação à variação, você pode dizer que o fluxo pode estar aumentando ou ele pode estar diminuindo. Então, nesse caso, eu coloquei aumentando. Então, se você tivesse aqui, sobre essa área aqui, aí você diria B é igual a B0 a Z, aponta na direção a Z. Ele, no determinado instante inicial, ele tem valor 4 Tesla na direção a Z. Aí, no instante posterior, você tem ele igual a 5 Tesla. E depois ele igual a 6 Tesla. Então, o que é que significa? Ele está aumentando no tempo. É como se você pegasse um ímã e se aproximasse de uma superfície. Você diz, olha, eu estou aproximando o ímã. Estou aproximando o ímã. Então, o que? O B está aumentando. À medida que o ímã se aproxima do plano, o B está aumentando. Quem está lá no plano disse, olha, já vem um B ali na minha direção e ele está se aproximando. É o que acontece quando você aproxima o ímã de uma placa de cobre. E acontece no vácuo também? Acontece no vácuo. Mas a placa de cobre vão ser induzidas correntes, chamadas correntes de Foucault, né? Induzidas sobre o disco. Essas correntes têm um sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Então, mas isso aí eu não cheguei, vamos chegar lá depois. Aqui eu estou mostrando só esse slide mesmo Vamos prosseguir aqui. Aí outra, teorema de Stokes. A gente falou desse teorema de Stokes, né? Ele permite transformar uma integral de linha fechada, no caso a integral do campo elétrico, integral de linha fechada do campo elétrico, é igual, pelo teorema de Stokes, a uma integral aberta, que é justamente a integral do rotacional do E escalar ds. Então, aplicando o teorema de Stokes sobre a primeira equação, que é a de Faraday, você obtém o formato da lei de Faraday no formato pontual. Ele diz o rotacional de E é igual a menos dB dt. Mas aqui, quando o campo do rotacional é diferente de zero, você diz que o campo é não conservativo. Então, aqui não tem nada demais, só uma aplicação daí da teorema de Stokes sobre a primeira parte de Faraday. Olha aqui, aí você obtém forma pontual. O que é que a forma pontual diz? Ele diz que se houver em determinada região do espaço, existe um campo magnético. Se ele varia no tempo, aumentando ou diminuindo, vai surgir um campo elétrico, onde a direção do campo elétrico vai se opor à variação do fluxo. Esse fluxo aqui, variação do fluxo, vai ser capturada por um rotacional. Então, vai haver um rotacional causado
pela variação do campo magnético no tempo. Então, o campo magnético é a causa. O campo magnético variável é a causa do surgimento do campo elétrico. E ele pode ser descrito nesse formato aqui pontual. É a lei de Faraday, a mesma lei de Faraday. Ok? Vamos prosseguindo. Novamente falando da equação da força de Lorentz. Então, ó, eu fiz aqui um pequeno esboço 2D, né? Aqui nesse lado você tem uma carga, aqui tem uma carga pontual que se move com a velocidade v. Nessa mesma região do espaço, existe o campo magnético B. Então, a carga Q positiva, que se move com a velocidade v, na presença do campo magnético V, vai gerar um campo elétrico induzido, ou então uma força magnética sobre a carga, que aqui é a V vetorial B sobre a carga vai dar uma força magnética com esse sentido aqui. Esse sentido aqui, ó, esse ponto no meio do círculo significa uma força magnética saindo do plano. Se fosse entrando era um X, mas aqui é saindo. Então, em relação a esse campo, esse V vetorial B, é chamado campo elétrico induzido. Existe um campo elétrico induzido. Então, muitos exercícios e a solução de muitos exercícios é assim, obtém o campo elétrico induzido. E essa situação é aplicada justamente a condutores, um condutor de cobre, um disco metálico que gira. Sempre que houver movimento de metais na presença do campo magnético, vai surgir um campo elétrico induzido. Eu fiz um outro esboço aqui, que talvez seja melhor daqui. Agora usando os eixos, né? O eixo X está para cá, eixo Y para cá, e o Z pela regra da mão direita está saindo. Está saindo aqui do ponto. Então, aqui o que é? A carga Q. A carga Q, que se move com a velocidade V, na presença do campo magnético B, ó, B aqui ó, é igual a 4 Tesla. E ele está saindo. Então, ó, qual o sentido do V vetorial B? Aplicando a regra da mão direita, ó, V vetorial B, que é saindo, tá certo? V vetorial B, que é saindo, dá essa força magnética para baixo. Pode aplicar a regra da mão direita e você obtém isso daqui, certo? Então, essa é a equação de Lorentz. Aqui é a visualização. Então, você diz, o que eu acho interessante é o seguinte, ó, a carga se move com a velocidade v, mas o B está saindo. E a força magnética é perpendicular aos dois, não é isso? Isso aí é justamente a propriedade produto vetorial. O vetor V vezes o vetor B dá um vetor F perpendicular aos dois. Isso aí a gente tem que falar, mas isso aí é aquela parte inicial que a gente viu no primeiro módulo. Produto vetorial. Tem produto escalar e tem produto vetorial. Mas é importante só a visualização. Vamos passar aqui para o próximo. Outra lei bastante abrangente é essa lei de Lenz. Você diz, o que é a lei de Lenz? O que é a lei de Lenz? Lei de Lenz é esse sinalzinho aqui, ó. Como assim? Ó, esse sinalzinho aqui, ó, que aparece aqui. Consegue ver o sinal menos aí, ó? A seta fica por fora. Mas esse sinalzinho aqui menos, ó, é o sinal que representa a lei de Lenz. No eletromagnetismo, talvez até física 3, é mostrado isso aí. Como assim que é mostrado? O enunciado da lei de Lenz. A corrente induzida tem o sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Então, você, por exemplo, a gente pode mostrar isso daqui nessa bobina. Nessa bobina aqui, ó. Vamos lá. Aqui você diz, olha, não está 2D, não. Não está 2D, não. Então, aqui vamos explicar o que é isso aqui. Depois eu vou fazer um desenho próprio, né? Que é diferente desse. Ó. Então, o que é isso aqui?
Aqui é uma espira condutora. Como assim? Fio de cobre, né? Com determinada resistência R. Todo fio tem uma resistência, a não ser que ele fosse supercondutor. Supercondutor, resistência zero. Mas ele tem uma resistência. Então, o que é que eu desenhei aqui? O fio condutor com a resistência I. Aí você diz, não, mas pera ainda, mas aqui ó, tem o campo B. Essa seta daqui é o campo B. Está perpendicular ao plano da espira. Perpendicular, ângulo 90 graus. Ou então, o B está com ângulo DS, que o vetor DS também é perpendicular ao plano. Ele está coincidindo com o B. Então você diz aqui, ó, o B está aumentando. Aí a pergunta, qual o sentido da corrente induzida? Aí você diz, espera aí, corrente induzida? Corrente induzida. A lei de Faraday diz que se houver variação do fluxo no tempo, vai haver o surgimento de uma corrente. Essa corrente está relacionada a uma tensão também. E está relacionado o quê? No condutor não tem elétrons? Tem elétrons. Então, esses elétrons vão ficar girando em torno do condutor. Isso é uma corrente. Então, você diz, eu entendi, mas peraí, como é que a gente pode colocar o problema? O problema é o seguinte, posso colocar aqui, ó. Qual o sentido dessa corrente induzida sobre o fio quando o campo elétrico está aumentando? Ele não está diminuindo, ele está aumentando. Ele está aumentando. Se fosse diminuindo era outra coisa. Mas vamos considerar esse caso aumentando. Então, o campo aumentando, eu poderia dizer dB/dt maior do que zero. dB/dt maior do que zero significa a variação do fluxo é maior do que zero. Então, o fluxo, que é esse termo aqui, está aumentando. O fluxo, que é esse termo aqui, está aumentando. Então, a corrente induzida vai se opor à variação do fluxo. Então, vamos lá explicar essa parte aqui. Imagina que você está sobre esse plano da espira. Você diz, olha, aqui é uma espira, ocupa uma área S, e eu estou nessa espira, digo, olha, o fluxo está aumentando. Aí o pessoal diz, olha, nós somos oposição. Vamos gerar uma corrente com sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Aí você diz, espera aí, vamos gerar uma corrente que se opõe. Então, se o fluxo está aumentando, qual seria uma direção de oposição? Seria justamente você pegar, gerar uma corrente que se opõe. Isso aqui não é oposição, isso é oposição. O fluxo vai, você gera uma corrente. Então, pela regra da mão direita, aqui é a reação. Reação é o seguinte, essa corrente aqui, nesse sentido aqui que é horário, pela regra da mão direita, a regra da mão direita é assim, você pega um polegar e indica o sentido da corrente. Os dedos curvados, o sentido do fluxo, ou o sentido do campo produzido. Então, esse tipo de corrente aqui vai gerar esse campo aqui. Então, só esse sentido de corrente gera o fluxo de oposição. Então, esse fluxo de oposição é dado pela lei de Lenz. Na prática, ele diz, mas na prática, como é que isso aí eu podia entender isso na prática? Na prática é assim. Se você tem um gerador e ele está em vazio, ele está em vazio. Então, você gira ele facilmente. Olha, ele está leve de girar. Coloca uma carga nele. Colocou uma carga, meu amigo. Aí agora você vai ter o processo de conversão eletromecânica de energia. Então vai ficar mais pesado girar a manivela do motor, porque a corrente induzida tem o sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Então vai fazer uma força contrária. Então, teoricamente aqui, nessa situação, o que você faz aqui, se você está segurando essa espira, você diz, olha, essa espira está fazendo uma força. Ficou mais pesada aqui agora para baixo. Aqui, porque aqui vem o polo norte. O polo norte do campo exterior aponta para cima.
E eu gerei o quê? Um polo norte também. Norte com norte, o quê? Oposição. Então, a Inspira está mais pesada para colocar, porque ela estava fazendo oposição. Pessoal, então, essas visões que eu estou passando para vocês é coisa que vocês devem, na prática, ler, que essa lei de Lenz ela é bem abrangente e ela está ligada com o princípio da conservação da energia. Também você diz, mas é mesmo? Só a lei de Lenz está ligada ao princípio da conservação da energia. Mas isso aí a gente pode passar isso daí para mais tarde. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Então, a lei de Lenz, que a gente já comentou isso aí, ele fala o sentido da corrente induzida. O sentido da corrente induzida. No nosso livro texto que nós seguimos, ele trabalha com essa parte aí também. Inclusive, esses slides aí foi tirado do mesmo material. Nos próximos capítulos eu vou tirar de outros livros e vou citar também a fonte, para vocês poderem acompanhar normal. Então esse desenho aí foi eu que fiz. O que é isso? Esse daqui é o seguinte, aqui é uma espira condutora. Como assim? Esse fio aqui vermelho é uma espira condutora. Como assim? O quê? Um fio de cobre. Esse aqui é um fio de cobre. E aqui é uma resistência. Então toda espira tem uma resistência. Então eu coloquei a resistência R aqui. Aí eu coloquei esses sinais aqui. Parece o olho, né? E o nariz aqui. É o quê? O sentido do B. Como assim? Não entendi. Aqui significa que o B ele está saindo. Saindo como? Ele vem na minha direção. É o círculo com a bola no centro significa que ele está saindo. Então olha para cá e diz, olha, o B está vindo na minha direção. Tá vindo. Aí aqui, essa informação adicional. A variação do combo B é positiva. Ó, dB/dt é positivo. O PDT significa que ele está aumentando. Aí a pergunta, você, nesse exercício, é perguntado qual a reação da corrente que deve ser produzida para que haja uma oposição. A corrente induzida tem um sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Então vamos pegar essa seta aqui como uma corrente, ó, vai ser induzida, a corrente vai ter esse sentido, ó, esse sentido aqui. Então vai ser induzida pela lei de Lenz uma corrente no sentido horário. Vai ser, mas por quê? Por quê? É porque esse é o sentido que vai causar, pela regra da mão direita aqui, ó, a corrente vai gerar o quê? Um campo magnético. Então o campo magnético vai ter uma setinha aqui. Em vez do ponto, uma setinha. Setinha significa que o campo magnético é oposto. Ele vem com o polo norte e eu vou com o polo norte. Uma oposição. Ok? Então isso aí é o sentido. Então esse exercício ele se encontra aí no nosso material de referência. Você pode olhar lá. Tem esse exercício aí. E olha aí o sentido da corrente é esse. Aí você diz, mas por quê? Por quê? Porque a lei de Lenz ela diz que o sentido da corrente induzida é tal que sempre se opõe. Ele está sempre, sempre se opõe. Isso daí é que faz o motor ficar mais pesado quando ele está com carga, certo? A pergunta que essa lei faz é o seguinte: qual o sentido da variação do campo? Aí você diz, aumenta. Ah, aumenta? Então vou fazer uma oposição. Não, ele está diminuindo. Ah, então vou reforçar o campo para que ele não diminua. Essa lei de Lenz ela é realmente do contra, né? É como se você estivesse no início de uma porta, no corredor, e está todo mundo saindo do auditório. Aí você vê que o pessoal está saindo, sai 3, sai 4, sai 5. Aí gerou um aumento naquela passagem. Você a lei de Lenz, você diz, não, pare. Volta, varia. Vamos parar essa variação. Eu não quero essa variação, porque eu estou de oposição. Vamos diminuir. Aí, por outro lado, o pessoal sai 5, aí sai 4,
Aí depois sai 3, diz, olha, o pessoal está diminuindo. Então vamos reforçar, vamos puxar, empurrar o pessoal para fora. Eles estão diminuindo. Então, assim, é a ideia de oposição. O sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo. A corrente se opõe à variação do fluxo. Vou colocar aqui. A variação do fluxo magnético. Pessoal, isso aí é essa coisa tão simples, né? Que você diz, não precisa nem mostrar. Eu sei, mas assim, a gente tem que passar por cima disso aí também. Tem que passar por cima disso aí, porque é o entendimento inicial. Vamos prosseguir aqui. Então, se o fluxo aumenta, o sentido da corrente induzida vai se opor ao aumento. Se ela está diminuindo, ele se opõe à diminuição. Então, é sempre uma oposição. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso aí na disciplina Física 3. Né? E você pode usar a regra da mão direita com o indicador no sentido da corrente e os dedos curvados no sentido do fluxo. Certo? Corrente, fluxo. Ok? O polegar, o sentido da corrente, dedos curvados, fluxo. Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Então, ó, veja aqui agora, tá vendo esse símbolo aqui, ó? Aqui tem um círculo com um X. Vocês dizem, o que será isso daí? X. X é o sentido do B. Então, ó, veja o B saindo aqui. Esse B saindo é do campo exterior. E esse B entrando é o campo produzido por essa corrente. Você sabia, pela lei de Ampère, que uma corrente gera um fluxo? Corrente gera um fluxo, lei de Ampère. Então, a corrente nesse sentido gera um fluxo com X. Isso aí é chamado oposição. Na prática, você vem com o polo norte externo, aí você cria um campo norte com norte, uma oposição. Assim como sul com sul também é oposição. Mas daí, no caso, é norte com norte. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Então, tem vários exercícios, vocês podem praticar, use o material do texto e obtenha, né, o sentido da corrente. Esse exercício é básico e você estaria ali exercitando a lei de Lenz. Faraday mais Lenz, junto. Agora, tem uma outra equação aí também que determina o sentido da força sobre um condutor. Esse daí é sobre a força do condutor. Eu vou explicar isso daí no próximo módulo.